E aí, pessoal, como é que vocês estão? Marcelo Leal na área, voltando aqui com edição de texto, ok? Aula passada nós paramos, na nona questão, até falei do BR Office Writer. Na verdade foi uma pequena confusão com a parte de opção de menu para inserir. Então vamos fazer a questão. No editor de texto Writer do pacote BR Office, ao executar a opção de menu para inserir uma tabela. Onde é que nós vamos inserir uma tabela? No menu tabela, ok? É apresentada uma tela com opções para a tabela ser criada. O botão constante nessa tela, que permite escolher qual modelo será utilizado para a criação de tabela, da tabela, é chamado de auto-formatar. Foi esse o gabarito que eu passei para vocês e agora eu vou mostrar. Então nós temos aqui, olha, Writer, tabela, ok, inserir tabela. Aí temos aqui, olha, na caixinha de inserir tabela, o auto-formatar. Você clica e aqui você vai escolher a tabelinha que você quer. Você tem muitas opções, ok? Então, o gabarito realmente é a letra D de dado, ok? Ficou faltando aí somente essa questão para a gente finalizar, essa primeira parte de exercício. Então, toda a parte estrutural nós já vimos. Agora vamos voltar para a gente falar um pouquinho sobre os comandos marcados no editor de texto Word. Então vamos começar aqui pela página inicial, que é o primeira guia e o grupo área de transferência. Eu marquei todas as informações aqui porque elas são muito importantes, ok? Então nós vamos começar a falar do copiar, do recortar e do colar, perfeito? Então, quando você utilizar o Ctrl+C, o que o Ctrl+C faz? O Ctrl+C, olha, esse C aqui é de copiar e esse outro C de conteúdo. Então, na verdade, o Ctrl+C, ele vai copiar o conteúdo. Não é isso que ele faz? Ele copia o conteúdo. Tá? Mas para ele copiar o conteúdo, a informação ela tem que estar selecionada. Tá? Você tem que selecionar, porque o Ctrl+C, o copiar e o Ctrl+X, o mover ou recortar, eles vêm desabilitados. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eles vêm desabilitados, ok? Os três. Então você selecionando, você habilita o recortar ou copiar, o colar ainda fica desabilitado. Você utilizando o recortar ou colar, o recortar ou copiar, as bancas renomadas, eles vão estar no edital. Isso não quer dizer que vai cair aquele monte de questão. Geralmente não acontece isso, tá? Geralmente a preferência é do Windows, Word, Excel, Geralmente. Detalhe, meus amigos. Voltando aqui para o editor de texto. No editor de texto, além daquela estrutura, além das comparações com o Writer, além dos principais atalhos que nós ainda vamos ver, vamos conhecer, vamos trabalhar, temos esses comandos muito cobrados. Até um certo ponto, o seu concorrente ele chega. Subindo mais um pouquinho, que foi o que eu fiz, detalhando ao máximo, o concorrente ele não passa. Então você vai sair na frente dele a partir de agora. O que acontece? Presta atenção. Toda essa estrutura aqui, de área de transferência, de copiar, recortar e colar que nós estamos vendo, ele chega até o momento do saber o que é o Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V. Ele para aí. Detalhes sobre a área de transferência, por exemplo, ele não sabe, ele não conhece. Eu posso te dizer porque eu dou aula para muitos alunos. Então tem essa dificuldade, até mesmo qual guia fica a área de transferência, às vezes ele não sabe. Tá? Então esses detalhes são um pouco mais avançados, eu chamo de informação avançada, mas é bom você ter, porque você chega na prova, você não tem nenhum problema, não tem como ele te cobrar alguma coisa que não esteja aqui, perfeito? Eu vou te mostrar agora a área de transferência aqui do Word, A área de transferência aqui é um grupo, como nós vimos, olha aqui. Aqui embaixo da área tem o botão opções, a gente abre
ele vai te mostrar a área do Office. E olha, o Ctrl+C 2 vezes é o atalho. Então, todas as informações que eu passo para vocês no curso, você consegue visualizar através do programa, do sistema operacional. Então, ele fala a área do Office e o seu atalho é o Ctrl+C 2 vezes. Legal? Beleza? Então, acho que a área de transferência aí ficou bacana, deu para entender o que vai acontecer na sua prova, o que pode acontecer na sua prova, quando ele fala de área de transferência, não é? Perfeito. Legal, então. Quando a gente fala de selecionar informações, né, você pode fazer a seleção através do teclado, que é o Ctrl+T, seleciona tudo, e também através do mouse. Então, o que vai acontecer se eu der um clique sobre a palavra com o botão esquerdo do mouse? O meu ponto de seleção ficará sobre a palavra. Aí. Se eu der 2 cliques no Word, eu seleciono a palavra. Olha aí. Se eu der 3 cliques na palavra, eu seleciono o parágrafo onde ela estiver. 1, 2, 3. Então, um clique, ponto de inserção, o cursor sobre a informação. É o nome desse cursorzinho que fica piscando. Ponto de inserção, o cursor sobre a informação. Sobre o texto, né? Cursor sobre o texto. Se eu der 2 cliques, eu seleciono. 2 cliques, eu seleciono a palavra. E 3, eu seleciono o parágrafo. 1, 2, 3. Ok? Beleza. Então, um clique, ponto de inserção, 2 palavras, 3 parágrafo. Se você posiciona na frente, o cursor na frente de qualquer linha do parágrafo, um clique ele seleciona a primeira linha, 2, ele seleciona o parágrafo, 1, 2, 3, o documento inteiro, 1, 2, 3. Você percebe que ele não parou no texto, ó. O texto pararia aqui, ele continua selecionando as linhas abertas. Então, na verdade, um clique ele seleciona a linha, cursor na frente, do lado esquerdo, 2 ele seleciona o parágrafo, 3 o documento inteiro, 1, 2, 3. Perfeito? Então, esses cliques de vez em quando eles aparecem. Eu quero colocar na palavra concursos o formato negrito, itálico, sublinhado e cor da fonte. 4 formatos. Na verdade, a estrutura, os formatos estão, né, que nós aplicamos no texto, nos parágrafos, estão dentro de uma caixinha chamada fonte. Ok? Ficam aqui. Se eu quero aplicar o negrito, itálico, sublinhado e a cor na fonte nessa palavra, essa palavra tem que estar o quê? Selecionada, não é? Ou seja, se ela estiver só com ponto de inserção nela, eu não vou conseguir aplicar esses formatos, não é verdade? Não é verdade. Isso é o que a maioria pensa. Isso é o que a maioria pensa, que você tem que selecionar para colocar os formatos. Claro que isso aí é o básico. Se você selecionar, claro que faz. Mas e se o ponto estiver só entre os caracteres de uma palavra? Faz sim. Olha só. Negrito, itálico, sublinhado e cor da fonte. Ou seja, você tem esse recurso, né, de estar com o cursor entre os caracteres de uma palavra e clicar nos formatos e eles serão adicionados automaticamente nessa palavra. Tudo bem? Perfeito. Outro detalhe. Eu quero copiar esses formatos dessa palavra para a palavra curso, de concurso para curso. O que eu faço? Eu tenho que selecionar a palavra? Não. Qual é a ferramenta que eu utilizo para copiar formatos que nós conhecemos? O pincel. Nós utilizamos o pincel. Então, eu posiciono a palavra concurso, clico em pincel, um clique só, hein? E cliquei na palavra curso. Ok? Então, você percebeu o que? Eu posicionei a palavra concurso, cliquei em pincel, cliquei na palavra melhor e depois vou clicar logo depois na palavra Brasil. Você percebeu que eu cliquei, eu posicionei no concurso, cliquei no pincel, aí ele copiou o formato. Cliquei no melhor e depois cliquei no Brasil. Ele copia só uma vez com um clique. Então, se eu posicionar em cursinho, clicar em pincel, clicar em professores, o cursinho está sem formato, né, Marcelo? Curso, cliquei em pincel, cliquei em cursinho, cliquei em professores, você percebeu que ele copia uma única vez os formatos, tá? Mas já caíram questões das provas de concurso, o CESP já afirmou o seguinte, que o pincel copia, adiciona e remove formatos. O que vocês acham? Está certo o gabarito? O pincel copia, adiciona e remove formatos? Está certo o gabarito. O pincel faz.
Como assim? Ele copia, eu sei, mas adicione e remove? Sim, olha só. Se eu posicionar na palavra cursinho, clicar no pincel e clicar em Brasil, eu acabei de copiar o formato de cursinho para o Brasil, não é? Eu acabei de adicionar novos formatos na palavra Brasil, e eu acabei de remover os formatos anteriores, ou seja, os formatos anteriores foram substituídos pelos novos formatos. Beleza? Legal? Outro detalhe sobre o pincel. O pincel é cheio de detalhes. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente desfazer alguns formatos que foram aplicados às palavras. Ctrl Z desfaz, depois nós vamos falar sobre ele. Eu posicionei na palavra concursos. E em vez de dar um clique no pincel, eu vou dar dois. Dois. Olha, eu consigo copiar quantas vezes eu quiser esses formatos. Isso é questão de prova. Então, um clique no pincel, copio uma única vez. 2 cliques, eu copio várias vezes. E você vai perceber agora, olhando para o pincel, que ele está habilitado. Olha lá. Ele está habilitado. Tá vendo? Eu posso continuar. Então, eu tenho que clicar nele para poder tirar o formato. Então, é isso. O pincel, clicando uma vez, ele vai copiar o formato apenas uma vez. Lembrando, o pincel copia, adiciona e remove formatos. Se eu clicar 2 vezes no pincel, ele vai copiar os formatos quantas vezes você quiser. Beleza? Então, você tem que saber o que sobre um ícone quando ele cair na prova. Quem é, o que faz, onde fica e o seu atalho. Se você souber essas 4 informações, acabou. Você não vai ter chance de errar. Quem é esse amarelinho que fica dentro do grupo área de transferência? Pincel. O que ele faz? Ele copia, adiciona e remove formatos. Beleza? Onde ele fica? O pincel, ele é um comando, é um ícone que fica dentro de um grupo área de transferência, e esse grupo fica dentro de uma guia chamada página inicial. Os seus atalhos, ok? Então você já sabe quase tudo sobre ele. E os atalhos do pincel? Os atalhos do pincel. Vamos lá? Então, o pincel, ele utiliza o Ctrl, Shift, mais C para copiar. Mas como é que eu vou guardar isso? Você já guardou que o Ctrl C, ele copia conteúdo. E o formato acompanha. Já sabemos disso. E o Ctrl Shift C, olha só, olha para cá. Ele vai copiar, somente... Olha só, formatos. Perceberam? Olha, o pincel vai copiar somente formatos. Pronto. Você não vai ter mais dúvida. E para colar esses formatos, Marcelo? O Ctrl, Shift, mais V. Aí ele vai colar, né? Somente formatos. Você pensa que não, mas essas palavrinhas, esse joguinho, essa analogia que eu tento fazer nos cursos, isso ajuda na hora da prova. Porque na hora da prova você esquece, aí você olha e você lembra, poxa, isso copia somente formatos. Quer dizer, você acaba ligando uma informação a outra. E outro detalhe, uma vez que você utilizou o Ctrl Shift C, você vai poder utilizar o Ctrl Shift V várias vezes copiando o mesmo formato. Como se o pincel tivesse 2 cliques. Você dá 2 cliques nele, tá? Então aqui você copia uma vez, né? Aqui você vai colar várias, colar várias, né? Colar várias vezes o formato que você copiou. Bacana? É isso aí. Ctrl Shift C, copia formatos, só formatos. Conteúdo é Ctrl C. Então, se quer copiar conteúdo, é Ctrl C. E o formato acompanha. Mas se você quiser copiar só formatos, é Ctrl Shift C. Se você quiser colar conteúdo, é Ctrl V. Mas se você quiser colar só formatos, é Ctrl Shift V. Beleza? Essa é a informação que eu tenho para vocês, que vocês precisam para uma prova sobre pincel. Então, nós falamos de copiar, recortar e colar, e falamos do pincel. Falta o colar especial, claro. Falta o colar especial. O que o colar especial faz? Olha só, ele tem 6 opções, mas nas provas de concurso,
nas provas de concurso, o que eles... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Marcelo Leal? Quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso dele, completar? Então, convido você a acessar o nosso site, o lacconcursos.com.br, que é um site especializado em concurso público, que temos como parceiro o professor Marcelo Leal. Você viu a categoria do professor Marcelo Leal. Professor Marcelo Leal, muito experiente, professor concurseiro, professor que está militando há algum tempo, que eu tenho absoluta certeza que vai deixá-lo bastante competitivo. Então, se você tiver problemas com a disciplina informática, fazendo o curso do professor Marcelo Leal, eu tenho certeza que você ficará competitivo. Professor, quanto custa? Olha só, aqui no LAC Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, curso dele completaço, com vários exercícios por apenas R$ 80, e você tem 60 dias de acesso irrestrito. Tá certo, meus amigos? Então, espero você. Acesse nosso site lacconcursos.com.br. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.